Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Daniel Lobato, que é gerente de vendas para bovinos de leite da Alltech do Brasil. E o tema da nossa entrevista será Alltech One, trará sustentabilidade e bem-estar animal na indústria do leite. Daniel Lobato, prazer ter você comigo aqui no programa. Prazer é meu, Divino. Obrigado pela oportunidade, pelo convite aí. E um grande abraço a todos os ouvintes aí. Pois é, rapaz. E o frio já chegou. Hoje é dia 19 e já começou a gelar o Brasil inteiro. Você está em Barbacena, Minas Gerais. Exatamente. O frio vem chegando forte aqui. Pois é. No alto da Serra da Mantiqueira. Ô, trem bom. Você está num lugar bonito. Aproveitar e tomar um vinho, né? Também. Bom, nós vamos falar agora do debate de uma grande conferência, que é o Alltech One Conference, que é um baita de um evento. Eu já tive a oportunidade de assistir remotamente, acho que 2 dos eventos, e foram fantásticos. E agora já começa de novo no próximo domingo, é isso? No domingo? Exatamente, Divino. Nos últimos 2 anos, né, como você teve a oportunidade de participar aí, nós, pelo tema da pandemia, né, nós fomos obrigados a transformar o evento em virtual, mas tradicionalmente ele é presencial lá em Lexington, no estado de Kentucky, Estados Unidos, e esse ano a gente já vai fazê-lo de forma híbrida, né? Então teremos também o presencial, mas o virtual ele continua, né? Ou seja, porque a gente pôde com isso atender um grande público ao redor do mundo inteiro, né? A pandemia ajudou muito nisso, né, Daniel? Acabou que muitas vezes as pessoas não tinham a possibilidade de ir presencialmente e acabavam não sendo enriquecidos com tantos debates. E hoje não. Essa possibilidade ela ficou muito fácil, né, das pessoas poderem participar, estarem ali como se fosse presencialmente, né? Exatamente. Porque quando a gente fala até mesmo desse evento lá, a gente tem tradicionalmente em torno de 2.500 a 3.000 pessoas de maneira presencial, e esse ano a gente já tem mais de 5.000 pessoas inscritas no total, exatamente porque o virtual ele dá essa possibilidade, né, de mesmo da sua própria casa aí em outro continente, poder acompanhar o que tem de novidade no agronegócio. Assim, para o pessoal que está nos ouvindo agora, o mais interessante é que você assiste, as palestras muitas vezes são em inglês, mas você tem lá uma tradução simultânea para o português, né? Isso, a gente consegue ter tradução simultânea, tanto no virtual quanto no presencial, porque a delegação brasileira é forte. Legal, legal. Me fala aí quem é a Alltech. Então, a Alltech é uma empresa que foi fundada em 1980 pelo Dr. Lyons. É interessante entender que ele veio da academia, ou seja, com um forte know-how na parte científica, em fermentação, e ele decidiu criar a empresa, pegou uma parte do dinheiro emprestado com seu irmão lá em 1980 para começar a produzir levedura para vaca de leite. Então, foi com o desenvolvimento de aditivos para bovino de leite que começou. Só que depois disso, a Alltech realmente cresceu bastante. 40 anos depois, a empresa já está situada aí em quase 130 países ao redor do mundo, né, com bastante fábrica, presença em vários segmentos também. Hoje, além de aditivos, a Alltech também trabalha na parte de premix, rações, equipamentos como vagões misturadores, tem a parte de bebidas também, além de a parte agrícola, que é muito forte aqui no Brasil, né, produtos para agrícolas, e ano passado também foi criado um novo ramo da empresa que é de suplemento para humanos, para garantir melhor saúde cerebral, né, de coronária, de saúde intestinal, ou seja, vários suplementos aí que também vão chegar na mesa
inicialmente dos americanos e europeus, mas quem sabe num futuro breve a gente chega aqui na América do Sul para a gente também. Que legal, cara. E há quanto tempo a Altec está no Brasil? A Altec está no Brasil há mais de 30 anos. Certo. O Mark Lyons, que é o atual presidente e CEO da empresa, é filho do fundador? Isso mesmo. Ele é filho do fundador e é bem legal ver porque a família sempre esteve envolvida no negócio da Altec e o próprio Mark Lyons, ele veio para o Brasil, então ele fala português também e acompanhou a construção daquela que é a principal fábrica da Altec no mundo, que fica em São Pedro do Ivaí, próximo a Maringá, no estado do Paraná. Então, nessa época da construção dessa fábrica, ele ficou algum tempo aqui no Brasil, sabe? Acompanhando essa construção. E hoje, super capacitado aí para conduzir a empresa a novos rumos e novos patamares de negócio também, diante desse mundo dinâmico que a gente tem hoje em dia, né? E como é que surgiu essa conferência, hein? O Altec One Conference. Olha, inicialmente, a Altec sempre foi muito focada na parte de pesquisas e ela servia exatamente para apresentar ao público, tanto para clientes, produtores, né, nutricionistas e cientistas também, para apresentar alguns dos trabalhos conduzidos pela própria Altec, sabe? Uhum. E de alguns anos para cá, em torno de uns 6, 7 anos, o conceito mudou um pouquinho desse evento, que às vezes ele era um pouquinho mais técnico, mas ele acabou se tornando um simpósio de ideias, né? Ou seja, é onde a gente realmente discute ideias relacionadas ao agronegócio como um todo, e que isso, a provocação é exatamente mexer com cada um dos participantes, sabe, Divino? Uhum. Ou seja, a ideia é pensar fora da caixa. Certo. Entender quais são as tendências do mercado consumidor, as tendências de produtividade, né, da cadeia produtiva como um todo, e trazer pessoas que possam nos incomodar, vamos falar assim, ou seja, pessoas que vão tirar a gente da zona de conforto e nos fazer pensar diferente sobre o negócio que a gente conduz hoje em dia. Parece que esse ano o tema da sustentabilidade está bem presente, né, nessa edição do evento. Muito, muito forte. E isso é um reflexo, né? É um reflexo do que vem acontecendo no mundo como um todo, né? Se a gente parar para pensar em toda a pressão que existe, não só no agronegócio, mas nas indústrias como um todo, né? Automobilística, de cimento, construção civil, boa parte, principalmente dos europeus e da América do Norte, eles estão muito focados nessa questão de sustentabilidade, né? Diminuição da emissão de carbono, tentando deixar um país melhor para as próximas gerações do que a gente tem hoje em dia, né? Com certeza. E é muito necessário mesmo que a gente faça esses debates. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, Daniel, e nós já voltamos, bem rápido. Hoje eu estou conversando com Daniel Lobato, que é gerente de vendas para bovinos de leite da Altec do Brasil. E nós estamos falando a respeito de uma grande conferência que a Altec realiza anualmente e que começa agora no próximo domingo, dia 22. E vai falar a respeito de sustentabilidade e bem-estar animal na indústria do leite. Bem-estar animal, esse é um tema da hora, né, Daniel? Com certeza. Divino, quando a gente avalia a questão de bem-estar animal, antigamente era visto como uma coisa muito distante do produtor, né? Só que talvez as obras do homem lá de cima são tão perfeitas que quando a gente garante o bem-estar para os animais, não é só o animal que agradece, o proprietário também agradece, né? Uhum. Então, os animais que são bem tratados, que são bem conduzidos, independente do setor, eles acabam respondendo zootecnicamente, né? Ou seja, a novilha cresce mais rápido, as bezerras adoecem menos, as vacas produzem mais, reproduzem melhor. Então, a gente precisa tentar trabalhar a fazenda
conduzir a fazenda pensando no bem-estar animal, porque é bom para os animais, a gente precisa respeitá-los, né? Mas isso também traz lucro para o produtor, né? Então, é juntar o útil ao agradável, né? No dia a dia, no trabalho de vocês, junto aos produtores rurais, esse é um tema que vocês colocam muito? Sim, é algo que, principalmente quando a gente pensa na atividade leiteira, se a gente parar para pensar no Brasil como um todo, mas eu poderia destacar o próprio estado de Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, talvez sejam 3 estados aí que os produtores investiram demais nos últimos anos em bem-estar animal, construindo galpões como compost barn, Uhum. para melhorar a ambiência para esses animais e o restante, como um todo, melhora demais em produtividade, em desempenho, em reprodução, né, em qualidade do leite também, ou seja, são investimentos e é um assunto que a gente precisa discutir e levar para o produtor em todas as visitas que a gente vai ao campo, né? E como é que vocês têm sentido, à medida que... Você já falou aí que muita gente tem cuidado disso, tem que se preocupado, tem feito os galpões, tem se preocupado com a temperatura dos animais, mas quando vocês chegam em uma propriedade, que vocês sentem que ainda não tem essa concepção, e que vocês colocam o assunto, o que você sente, assim, de primeiro impacto? O pessoal recebe bem ou ainda existe alguma resistência? Olha, Divino, sempre existe um ou outro que tem uma resistência, não à teoria, vamos falar assim, Ah, à ideia de garantir o bem-estar. A resistência, muitas das vezes, ela é financeira, ou seja, de não demorar um pouquinho a enxergar o benefício, né, financeiro para aquilo, certo. ou estar com o fluxo de caixa um pouco apertado e não conseguir fazer o investimento naquele momento. Mas eu posso dizer que o produtor brasileiro, não só o brasileiro, né? Todo produtor de leite é um apaixonado pelas vacas e um grande respeitador do bem-estar animal, sabe? Então, por isso que os empecilhos para que ele garanta esse bem-estar maior não está numa má vontade, mas geralmente ainda por não ter entendido uma determinada tecnologia ou por estar numa situação financeira um pouquinho mais delicada no momento, né? E você colocou um ponto aí interessante, Daniel, que é uma atividade que se não tiver paixão, não acontece, né? Porque ela exige muito, tanto do produtor quanto do colaborador, né? Então, os dois têm que ser apaixonados pela atividade, né? Exato, porque são 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem que estar ligado, né? O sistema está funcionando, né? A gente está lidando com animais vivos, né? E super eficientes e delicados que a gente precisa cuidar bem desses animais que são o nosso ganha-pão. Bom, mas vamos voltar um pouco no evento que começa no domingo, que é dia 22, e vai até terça-feira, que é dia 24. Então, domingo, segunda e terça-feira. Quais são os horários que acontecem o evento? E você disse que ele tem um objetivo de fazer as pessoas pensarem a respeito dos temas. Eu vi aqui que, além da sustentabilidade, tem vários outros temas, né? Por exemplo, áreas de negócios relacionados à agroindústria, como saúde, neurogastronomia, bem-estar, inclusão e desenvolvimento profissional. Eu gostaria que você trouxesse um panorama falando dos horários e o que vai ser debatido de cada um desses temas. O que a gente. Ele começa no horário de Kentucky lá, 9 horas, e vai até às 6 horas, né? E Ah, a gente está 1 hora à frente aqui, então. Então é só converter o horário direitinho aí. então, Mas por quando exemplo, a o horário de gente. Brasília seria 10 horas da manhã? Perfeito, Certo. tá? Então quando a gente separa os temas lá, além disso que você comentou, né? Ou seja, existe a parte de neurogastronomia, que é uma tendência nova, ou seja, entender um pouquinho da nutrição influenciando as funções cerebrais, né? Em questão de o psicológico também, mas toda a parte de saúde e bem-estar para o humano também será discutido, né? Ou seja, é coisa que a gente está sempre muito preocupado, porque quem conduz esses animais são pessoas, então a gente precisa entender bem dessa parte também. Uhum. Mas outra parte direcionada a negócios também será discutida, e cada um dos setores agropecuários também serão discutidos. Então, tem sessão específica para avicultura,
seção específica para suinocultura, para pet, né, para os animais de companhia, gato, cachorro, a parte de equinos, né, a parte de agricultura, de aquacultura, né, então a parte de piscicultura, produção de camarões também, bem como de ruminantes, né, gado de corte e gado de leite. Certo. Bom, dentro do seu segmento aí, haverá um painel sobre tendências do segmento leiteiro que discutirá novas tecnologias, práticas sustentáveis e inovação. Quando vocês falam inovação, o que exatamente vocês querem dizer? Essa é uma coisa que, assim como no Brasil a gente tem investido, os produtores têm investido bastante em bem-estar, na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil também existe uma tendência muito forte de digitalização, de mecanização, né? Então, alguns desses temas serão abordados, né? Um deles, inclusive, será abordado pela doutora Márcia Endres, pelo nome aí dá para a gente arremeter, porque ela é uma brasileira, que é professora na Universidade de Minnesota e trabalha muito com produtores que utilizam robôs para ordenhar as suas vacas, sabe? Então ela vai explicar um pouquinho sobre essa questão da utilização da digitalização, né? E em relação a essas tecnologias, a sustentabilidade disso para as propriedades leiteiras. Então, esse é um dos temas, né? Certo. Desculpa. Eu vi uma fala sua em que você dizia o seguinte: a indústria leiteira é diversificada e complexa, exigindo inovação a cada passo, desde os detalhes mais moleculares até as principais tendências de consumo. Eu gostaria de me ater aí a essa palavra, moleculares. Explique isso aí pra gente. O que eu estava querendo dizer exatamente, porque a complexidade da atividade leiteira. E se a gente utiliza o Brasil como exemplo, nós temos produtores de sucesso tanto com gado de leite a pasto quanto com galpões como o Compost Barn Freestyle, de altíssima tecnologia. Ou seja, então a gente precisa entender um pouquinho de cada um desses sistemas. E quando a gente fala de genética, de nutrição, a gente entra no nível molecular mesmo, né? Hoje já é bem comum várias fazendas, inclusive no Brasil, utilizando o sistema de genoma para selecionar seus animais, né? Dentro da Alltech a gente tem uma tecnologia que se chama também nutrigenômica, onde a gente avalia qual é a capacidade de determinado alimento modificar a expressão dos genes, sabe? Parece um pouquinho complicado, mas eu costumo comparar que é como se a gente estivesse, através da nutrição, apertando o interruptor, onde você liga ou desliga aquela parte do genoma que está relacionada à saúde, por exemplo, certo. A reprodução, a qualidade do leite. Então, através da nutrição, a gente consegue fornecer alguns aditivos, alguns nutrientes que ajudam os animais a desempenhar melhor, sabe? Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Hoje estamos falando a respeito de um grande evento que já está na sua 38ª edição, que é o Alltech One Conference. Gente, é uma conferência que acontece lá em Lexington, nos Estados Unidos. Eu já tive a oportunidade de participar virtualmente, lógico, em 2 edições. É fantástico. Uma das edições, eu não me lembro se foi do ano passado, tinha astronauta palestrando, enfim, os palestrantes são do mais alto nível. E já nós vamos falar a respeito disso. Eu estou conversando agora com o Daniel Lobato, que é gerente de vendas para bovinos de leite da Alltech do Brasil. E ele está explicando para a gente temas interessantes, coisas que são muito bacanas, que a gente precisa entender para estar atualizado. E tudo isso é falado nesse evento. Então, em sua 38ª edição, o Alltech One Conference reunirá lideranças globais, que são formadores de opinião e são agentes de mudanças para discutir os atuais desafios e as oportunidades para o agronegócio mundial. E o momento é perfeito, porque são tantos desafios que a gente precisa de estar atualizado. Daniel, o presidente, o CEO da Alltech, o Mark Lyons, ele disse que esta é uma oportunidade de compartilhar visões e soluções inspiradoras na agroindústria.
né? Essas visões e soluções, elas servem para todos os países ou o agronegócio ele tem peculiaridades que isso serve para alguns lugares e outros não? A pergunta é bem interessante, Divino, porque as duas coisas têm sentido, né? Ou seja, cada lugar, cada rincão do nosso país ou do mundo e tem as suas peculiaridades. Mas o interessante dessa, entre aspas, brincadeira toda é exatamente porque a quantidade de similaridades que existem, apesar das diferenças culturais, elas são muito grandes, né? Certo. Então, muitas das vezes, a dificuldade do produtor de leite aqui em Barbacena, em Rio Verde, é a mesma de um produtor lá na Tailândia, né? Certo. Então, para você ter um exemplo, a gente tem especialista que vai dar palestra que é da Tailândia, né? Uhum. Então, a gente está trazendo, por exemplo, na seção de leite, um especialista que trabalha com grandes fazendas na Arábia Saudita, né? Ou seja, ele trabalha com grandes fazendas na Arábia Saudita. Uhum. Então, ele vai mostrar um pouquinho da realidade de lá. Poxa, mas isso serve para o cara que tem 20, 30 vacas? Comparando com uma fazenda que tem 50 mil vacas na lactação? Sim, porque tem coisas que, quando ele ganhou escala, ele sofreu e aprendeu com aquilo, então ele pode trazer alguns desses conhecimentos para a gente. E a outra coisa, quando a gente fala de demanda do consumidor, é importante para todos nós que estamos na base da produção, né, seja de leite, de carne, de ovos, o que quer que seja, entender o que o pessoal na Ásia está pensando, o que o pessoal na Europa está pensando, o que o consumidor americano deseja. Porque hoje está tudo interligado. O Brasil é um país que é um grande exportador de vários produtos agropecuários, então a gente precisa entender o que cada um está pensando e trocando ideias que a gente consegue evoluir de uma maneira mais rápida, né? Então, por isso que esse grande intercâmbio de informações, de ideias, faz com que a gente consiga caminhar numa velocidade maior ainda, né? Eu acho que mais do que nunca, depois da pandemia, a gente sentiu o verdadeiro significado da palavra globalização, né? Aquilo que acontece lá do outro lado do mundo imediatamente tem reflexo aqui no nosso quintal. Vamos falar sobre as palestras, as principais palestras. Tem aí a digitalização do leite, sustentabilidade e tecnologias na fazenda, que será ministrada pela professora da Universidade de Minnesota, a doutora Márcia Endres. Essa aí foi a que você disse anteriormente, não foi? Foi, essa mesmo. Então ela tem, inclusive, mensalmente ela faz reuniões com produtores americanos que utilizam robô, né? Então, para entender um pouquinho mais disso. E falando um pouco do que você comentou sobre intercâmbios, né? Uma outra pessoa que vai falar nesse módulo também de pecuária leiteira é o gerente da fazenda Ancali, do grupo Ancali, que é uma fazenda no Chile, que é a fazenda que tem o maior número de robôs no mundo. São mais de 60 robôs ordenhando vacas lá. Olha, rapaz. Então, além da professora, a gente vai ter a pessoa responsável por essa fazenda e que vai compartilhar alguns dos conhecimentos conosco também. Legal. Bom, depois tem a palestra Tendências de Mercado, Aumento Recorde no Preço do Leite, apresentado pelo CEO e fundador da IFCN Dairy Research Network, que é o Dr. Thorsten. Que tendências são essas, hein? Então, o Dr. Thorsten sempre vem, a gente faz questão de contar com a presença dele praticamente todos os anos no nosso evento, exatamente porque ele é uma pessoa que, através da instituição, né, do IFCN, ele consegue concentrar e reunir as informações sobre as tendências de mercado no mundo, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, ele tem uma parceria bem forte com o pessoal da Embrapa, da Exalc também, se eu não me engano. Então, através dessas pontes construídas ao redor do mundo inteiro, ele consegue entender um pouquinho como é que estão os custos, como é que está a demanda, né? Então, ele vai passar um panorama para a gente de como que está essa questão de pressão sobre a sustentabilidade no mercado, né? Como é que estão as questões de custo de produção. Então, estamos ansiosos para vê-lo falar também. Show de bola. Bom, e tem uma outra palestra que é Planejamento para o Sucesso, Bem-Estar Animal e Humano na Indústria Leiteira, com o especialista técnico para bovinos de leite da Altec, o Dr. Luke Mill. O Dr. Luke, ele trabalha coordenando um grupo de
de técnicos da Altec lá nos Estados Unidos, que tem uma habilidade muito grande de lidar com os produtores, dando suporte técnico para os produtores, só que como a mão de obra, em geral, ela é latina, então existe, inclusive, pessoas de origem latina para conversar com a equipe, sabe? Então, todo o trabalho dessa equipe lá nos Estados Unidos, ela é focada em ajudar na parte técnica, mas em treinamento de mão de obra também. Então, por isso que esse bem-estar animal e humano, ele vai ser discutido, explicado pelo Dr. Miller, porque é um trabalho que eles fazem de uma maneira muito interessante lá e que a gente pode e deve replicar ao redor do mundo. Show de bola. E sempre tem aqueles grandes nomes, né, que são presenças cativas lá no evento. Esse ano tem o Mike Ebeling, que é fundador e CEO do laboratório Not Impossible Labs. Ele foi homenageado com um prêmio anual Muhammad Ali Humanitarian e entrou na lista das pessoas criativas mais influentes do mundo. Olha só, gente. Pelo The Creativity 50s. E tem o líder de negócios e ex-CEO da Unilever, o Paul Polman, que estará no palco virtual, e ele foi descrito pelo Financial Times como CEO de destaque da última década e participou da criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como membro da Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas. Só fera, hein? Então, assim... E essas palestras que encaixam bem com aquilo que eu comentei, né? Ou seja, de tirar a gente do conforto, né? Ou seja, fazer pensar um pouco diferente. Até o próprio nome da empresa do Dr. Mike, ou seja, não é impossível. Ou seja, a gente está falando de alguma coisa que a gente realmente precisa acreditar que aquilo pode acontecer, e é pensando dessa maneira que as coisas, entre aspas, tidas como impossíveis, aparecem, né? Exatamente. E são realizadas. Exatamente. Então, é bem nesse sentido. E o Dr. Paul Polman também, aí, com o livro dele, fazendo um grande sucesso ao redor do mundo empresarial como um todo, ele vai discutir um pouco sobre essa coragem, né, das empresas, de como elas podem ir além, trabalhando de uma maneira em que ela também vai trabalhar de maneira não agressiva, mas de uma maneira forte no mercado, mas pensando em reduzir os efeitos de impacto ambiental, ou seja, pensando em toda essa questão de sustentabilidade também, né? Show de bola. Daniel, nosso tempo acabou, mas eu gostaria que rapidinho você falasse quem ainda quiser saber algum detalhe a respeito do evento, onde que ele pode procurar, como é que é? Tem algum site? Olha, a gente tem alguns comunicados aí através de rede social, como o Instagram, o Facebook, que as pessoas podem encontrar algumas das publicações e acompanhar o que está acontecendo lá. Mas a gente também tem o nosso site, que tem todos os detalhes com agenda, tudo, que é o ONE, né, que é one.altech, com 2 L's, né, alltech.com. Tá? Lá a gente tem todas as informações sobre os dias, horários, como se inscrever, né, a programação como um todo, detalhes sobre cada um desses palestrantes, que são quase 140 palestrantes, Divino. Então tem bastante coisa lá para a gente explorar e temas de interesse para todos os gostos. Daniel, sucesso com o evento aí, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Divino, um grande abraço a você e a todos que estão nos acompanhando. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.